Saudações em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu vou ler o mesmo verso que foi lido na primeira sessão, há 2 domingos atrás. O Salmo de Davi para o cantor Mor, Salmo 14. Salmo de número 14. Este salmo, ele fala do indivíduo insensato ou nécio, que é desprovido de discernimento espiritual. Ele não discerne espiritualmente as coisas e não diz que ele é desprovido de inteligência. Pelo contrário, muitas vezes é uma pessoa muito inteligente. Ele nega a existência de Deus ou vive como se Deus não existisse de fato. No Antigo Testamento, o oposto de estultícia ou insensatez não é a inteligência, mas a dedicação fiel ao Senhor Deus. Então, em todo o Antigo Testamento, se coloca aquele que serve fielmente ao Senhor, que é dedicado a Deus, e do outro lado, aquele que tem insensatez, é um insensato, é um estúpido, mas ele pode ser muito inteligente. Nunca a Bíblia coloca sinônimo para quem serve a Deus como inteligência e quem não serve a Deus como burrice. Isso não tem nada a ver com crer ou não em Cristo. Porque em todas as esferas sociais, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, nós temos pessoas que são fiéis e creem no Senhor, e temos pessoas também que não creem em Deus. O Paulo, no Novo Testamento, ele usa este salmo para enfatizar a insensatez de todos aqueles que escolhem se separar da sabedoria de Deus encontrada no Evangelho de Cristo. E Paulo vai falar que o Evangelho de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, nesta breve introdução, antes de ler o Salmo 14, especialmente o verso 1, os irmãos podem ler todo o texto em casa, mas o primeiro, que é a introdução do Salmo e o cerne de todo o Salmo davídico, diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Em primeiro lugar, a gente pode tratar do ateísmo como um ateísmo prático. Pessoas que vivem como se Deus não existisse. Até têm uma certa noção de Deus, até pertencem a uma religião, ou seus pais lhes educaram em uma religião, até mesmo cristã, mas o comportamento dessas pessoas é um comportamento como se Deus não
existisse. Estamos vivendo em uma sociedade em que as pessoas se esqueceram de Deus na prática da vida. E por isso fazem o mal, fazem coisas incoerentes, incorretas, porque não têm o temor de Deus nas suas vidas. Temos pessoas até cristãs, pessoas até que se dizem evangélicas, mas que os seus atos, a sua ética, o que vem praticando, não condiz com aquilo que diz a palavra de Deus. E a consciência da pessoa, ou desta pessoa, parece que está cauterizada. Ou seja, a pessoa vai e pratica um delito, a primeira vez ela vai, puxa, será que vão me pegar? Será que vai dar errado? Ai, fazer esse negócio aqui. Aí faz uma vez, passou. Na segunda passou. Na terceira passou. Da quarta em diante, aquilo vira um hábito normal. Então a gente vê, por exemplo, usando apenas exemplo que nós estamos vivenciando nesses dias, você olha as pessoas falando de corrupção, falando de tantas coisas inconvenientes e incorretas que nós temos em nosso país, mas a maioria dessas pessoas também, em primeiro lugar, se estivessem na posição, e se um dia chegarem à posição de uma liderança, de ser uma liderança política, eles vão fazer a mesma coisa. E essas pessoas, muitas vezes, lá no seu trabalho, fazem falcatruas. Eu não estou generalizando, dizendo que todos, mas me entendam, muita gente que está gritando contra a corrupção, ele tem uma corrupção na sua vida, de gênero, grau e número diferente, mas é corrupção. Então, como disse alguém esta semana, é o sujo falando do mal lavado, ou o mal lavado falando do sujo. Porque nós temos tantos lá em Brasília, que em todos os setores, que um dia gritaram e que um dia, falaram da corrupção, e hoje estão se corrompendo, estão corruptos, são corruptores. Então na verdade, é um ser humano propenso para o mal. Propenso para o mal. Quando se olha alguém que fica sempre batendo em um ponto, pá, na sua vida, normalmente ele tem problema com aquilo pelo qual ele está falando. Eu não estou falando só de pregação, eu estou falando na vida. Tem alguém que detesta a corrupção. O dia que chegar lá, vai ser corrupto. Aquele que prega muita moral e muita ética, ele fala disso porque ele está buscando essa moral e essa ética. Ele não tem equilíbrio. Então nós vivemos um momento muito específico na história, em que muitos daqueles que falaram da corrupção, que falaram da retaliação, hoje estão na corrupção. Esses que hoje estão clamando, amanhã pode ser que estejam lá, porque quem serão os futuros políticos? São as pessoas, os jovens que estão por aí, nas ruas. E a gente está cansado de ver no interior as pessoas dizerem assim, olha, se eu for prefeito, eu vou acabar com a corrupção, eu vou banir, e fala, e quando chega lá faz a corrupção até pior. Então o que é isso?
Isso é um desrespeito à vida e, acima de tudo, um desrespeito a Deus. É o ateísmo prático. A pessoa vive como se Deus não existisse de fato. Não tem respeito nenhum. Então ela faz o que quer, né? Chega e diz: você não tem nada a ver com a minha vida, você não tem nada a ver com o que eu faço. Desrespeito para com os pais, desrespeito para com outras pessoas. Lembro-me quando eu era aluno no ensino fundamental, o professor era respeitado. Ai daquele que fizesse alguma coisa contra o professor, ele levava chumbo do grosso. Hoje em dia, ai do professor que está na sala de aula, porque ele não pode fazer muita coisa, ele quase apanha dos alunos. E se falar alguma coisa, logo vem o pai e a mãe, faz um BO e vem contra a escola lá que o professor fez alguma coisa. Claro que há exageros de ambos os lados. Mas é um desrespeito total para com o próximo, para com a sociedade e para com Deus. Agora, nesses dias aí que tem dos 20 centavos, né, dos 20 centavos, que cada centavo é uma solicitação, né? Então são 20 razões pelas quais o povo está na rua, é o que saiu aí no programa do Jô Soares e depois foi reproduzido na internet. Então não são 20 centavos, cada centavo é um direito exigido, né? Vocês viram alguma reclamação de Deus? Vocês viram alguma reclamação de Deus? Alguém reclamou assim, queremos destruir a pessoa de Deus, ou queremos que o povo não acredite mais em Deus, que Deus é historinha. Vocês viram alguma coisa? Vocês não viram. Por quê? Porque Deus não faz mal para ninguém. Deus só faz o bem. É só procurar nas famílias, nas igrejas, o bem que Deus tem feito para a vida das pessoas. Em termos de bênção espiritual, em termos de saúde, em termos de liberdade, em termos de bem-estar, em termos de consolo, em termos de comunhão. Deus tem feito o bem. Então, os ateístas teóricos, agora os teóricos, não os práticos, que apenas vivem como se Deus não existisse, os teóricos, eles têm toda uma argumentação para tentar provar a inexistência de Deus. A primeira prova que eles tentam mostrar, o primeiro argumento, é que ninguém jamais viu a Deus. Que Deus não foi visto por ninguém. E que ninguém morreu e voltou dizendo que Deus existe. Não existe prova cabal, uma prova verídica, visual, que Deus existe. Mas isso não é uma prova, porque se nós estamos tratando de algo invisível, a visão não pode ser a prova desse algo invisível. Esse argumento falha por si só, porque muita gente que não viu a Deus testemunha da sua existência, do seu poder, da sua operosidade e de que foi transformado por Deus e que Deus atendeu a sua oração e que Deus de alguma forma atingiu a sua vida ou a vida de sua família ou a vida de alguém ao seu redor. As coisas espirituais, na verdade, são invisíveis. Deus, ele é espírito.
E espírito não é composto de matéria. E uma argumentação forte que pode ser usada nessa questão da visibilidade de Deus é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ou cristologia, é o centro do Evangelho. Então a saída para muitos de nós, em diálogo com pessoas que usam essa questão da visibilidade, que ninguém jamais viu a Deus, há testemunhas que viram a Deus em Jesus Cristo. E isso não dá para negar, porque a própria história secular fala da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo operou milagres, foi todo-poderoso, e há registros extra-bíblicos em outras literaturas desses milagres, da sua morte, dos seus ensinos, de como ele foi perfeito, de como ele nunca errou. E nele está expressa toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo, toda a plenitude de Deus se fez e se faz presente. Ah, mas eu também não acredito em Jesus. É a segunda argumentação. Ah, eu também não acredito que Cristo ressuscitou. Bem, porque os discípulos estavam tendo alucinações. Os discípulos tinham alucinações. Isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Alucinação, ela existe quando em um momento da vida, uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas é levado por alguém que diz: olha, está vendo ali na parede a imagem não sei de quem, olha ali, olha ali. Aí as pessoas começam a acreditar naquilo e acabam vendo. Isso se chama alucinação. Vocês podem ver que todas as aparições de Maria, por exemplo, foi feita uma única vez. Às vezes até por crianças, que criança tem um poder de ver inúmeras coisas que não existem, ou por outras pessoas em determinado momento único. Agora, Jesus Cristo não é caso de alucinação, porque ele foi visto num período de 40 dias, em diversos lugares. Não foi só naquele momento que eles estavam ali com medo do que os judeus fariam com eles. Ele foi visto na reunião de oração, quando eles estavam juntos. Foi visto novamente no outro domingo. Foi visto por 2 no caminho de Emaús. Ele apareceu a Pedro. Ele apareceu a Maria Madalena. Ele apareceu lá na pesca milagrosa. E por final ele apareceu no monte para 500 pessoas. A alucinação acontece com um grupo pequeno, 12, 15, 20, mas 500 pessoas serem ludibriadas ao mesmo tempo e ter alucinação, isso não é possível. Cientificamente isso não é possível. Sempre vai ter alguém no meio que vai desmentir. Por isso que tem lá o texto. Jesus apareceu aos discípulos lá no monte. Alguns imediatamente creram, mas outros duvidaram. Não tem isso? Aquela dúvida não é uma dúvida cética, uma dúvida de ateu, uma dúvida de incredulidade, como também a dúvida de Tomé.
É aquela dúvida assim, mas será que é? Mas de novo, será? É aquela dúvida de Gideão, eu quero ver, eu quero provas, eu quero evidências. E Jesus então dá as evidências. E aí é soerguido, é elevado às alturas. Isso é uma questão de fé, mas cientificamente também você pode comprovar a veracidade da ressurreição de Cristo. De várias formas, com vários argumentos. Então é muito mais difícil se provar o ateísmo do que se provar a fé, o cristianismo. Porque o ateísmo não traz nada para ninguém a não ser um conforto mental para dizer o seguinte: bem, Deus não existe, então o que eu fizer eu não vou ter que pagar. É o único conforto mental, de consciência. Agora, há aquele argumento também que os ateus usam, que é a presença do mal no mundo. Eles dizem assim: se Deus existisse, o mal não existiria. Como pode Deus deixar o mal existir? Ou como há tanta maldade no mundo? E não é só ateu, não, são pessoas que até estão na igreja ou se dizem cristãs ou qualquer outra religião, mas eles têm um desconforto total com essa questão relacionada com o mal. O mal existe. Pessoas assaltando, pessoas abusando de crianças, pessoas roubando o dinheiro do povo, digamos. Pessoas que ao invés de investirem na merenda escolar, guardam o dinheiro e deixam as crianças à mercê. Remédios sendo fabricados de forma falsa. Diz lá que é o remédio X, tem a fórmula tal, mas você está tomando é farinha ou outro composto qualquer. E não traz resultado, benefício. Falsifica-se até remédio. Quanta maldade há no mundo. Pessoas que matam por banalidades. Quanta droga, quanto crack. Quantos jovens sendo levados por isso, pela drogadição. Então Deus não existe. Porque se Deus existisse, Ele interveria. Ele se mostraria. Ele não deixaria essas coisas acontecerem. E aí continuamos lendo o Salmo, que diz: todas as pessoas se desviaram, Deus buscou e não há um que faça o bem. A maldade, o mal, não vem de Deus. A maldade vem do próprio homem. A maldade está no interior do ser humano, que por não acreditar na palavra de Deus e por querer ser igual a Deus, desobedeceu a Deus e a partir dali a maldade se espalhou. Novamente digo que eles estão criticando pessoas, seres humanos. Porque eles sabem que são os seres humanos que estão a fazer o mal. Eles sabem que o ser humano traspassou o limite. É o ser humano, somos nós. A Bíblia é clara quando diz assim: cada um é levado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência, tendo dado à luz, gera o pecado. E o pecado, uma vez concebido, gera a morte. Está lá no livro de Tiago. Existe a concupiscência, que é a cobiça. O ser humano, ele é um ser insatisfeito.
A pessoa podia dizer assim: bom, eu já roubei tanto, 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 eu vou parar agora. Mas não existe isso. Eu já roubei tanto, 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 eu quero roubar mais ainda, porque eu quero mais dinheiro. Olha, eu já fiz tanto mal, mal, mal. Mas ele não chega um momento que ele diz: eu vou parar. Por isso que é só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus, só o poder de Deus. É só quando há uma intervenção do Espírito Santo para a pessoa dizer: parei. Mas não é que ele parou, é que Deus derramou sobre ele o seu espírito e ele foi transformado e regenerado. Mas a parte disso ele sempre vai continuar, 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 continuar. Não tem cura, não tem solução. Mas aquele que é de Cristo tem solução. Então, quando se fala, ó, existe tanto mal no mundo, por que Deus não intervém? Deus não intervém porque Ele criou o ser humano livre. E Deus intervém, sim, em momentos bem drásticos. Em momentos drásticos, Deus intervém. Isso aconteceu no Antigo Testamento, isso aconteceu no Império Romano. Lembra-se do Império Romano, isso está fora da Bíblia. Deus interveio. Porque o Império Romano havia tanta devassidão, havia tanto pecado, tanta coisa horrível, que Deus enviou os povos bárbaros para, para tombarem o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, que era, digamos, menos mal, demorou um pouco mais para cair, mas também caiu. Caiu. Temos a história de Napoleão Bonaparte, por exemplo. Espalhou o mal, a guerra, a destruição, e Deus interviu. Tinha homem que podia destruir Napoleão Bonaparte? Não tinha. Tinha reinado que podia? Tinha nação que podia detonar com Napoleão Bonaparte? Não tinha. Quem que detonou com ele? Ele tentou invadir a Rússia no inverno. Eu sou poderoso, então eu vou invadir a Rússia no inverno. Quem destruiu com ele foi o frio e a neve. Foi quem? Quem construiu a neve? Quem construiu o frio e o calor? Deus. Nenhum ser humano na face da terra conseguiria destruir Bonaparte, Napoleão, o Grande. Deus conseguiu. Deus fez, Deus interveio, ou interviu. Adolf Hitler, a mesma coisa. Cometeu a mesma... Porque a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não teme a Deus, ele tem um negócio chamado arrogância. Arrogância. E mesmo o mundo inteiro contra Hitler, a coisa não estava fácil. Mas o que aconteceu? Resolveu invadir a União Soviética. E invadindo a União Soviética aconteceu a mesma coisa. Os poderes bélicos já estavam equilibrados. As Nações Unidas já estavam levando vantagem sobre ele. Mas o que realmente, o ato, a gota, foi invadir a União Soviética, da mesma forma como Napoleão. Deus interviu na história. Deus interviu. Aí nós tínhamos um governo cristão corrupto na Idade Média. Altamente corrupto, cobrando indulgências. E quem contrariasse o tribunal da Santa Inquisição estava lá para queimar na fogueira ou para decapitar. Estava lá. Corrupção muito maior do que tem no mundo hoje. Era o governo corrupto da Idade Média. Que para construir
Catedral de São Pedro, eles saíram vendendo indulgências. Pegaram as pessoas boas de vendas, né? Treinaram, bem treinado, e eles saíram para vendas. Muito mais equipados do que os vendedores da NET, da GVT, né? E de Veja e assim por diante. Extremamente capacitados. E o pior que a venda tinha, se você não comprasse, você era maldito, ia queimar no fogo do inferno. Então essa venda, essa não tinha quem comprar, quem não comprasse. Né? E um certo John Tetzel saiu pela Alemanha, vendendo indulgências. 2 ducados, 4 ducados. Né? Assassinato era 4 ducados. Adultério era 8, porque tinha mais adultério do que assassinato. Né? Então era 8. 8 ducados. E se a pessoa quisesse cometer no futuro, ele já comprava adiantado. 2 assassinatos, 4 adultérios. Quanto mais dinheiro viesse, melhor. Só que adiantado, pagava-se o dobro. Então a pessoa tinha tantos em haver, ele estava tranquilo, consciência tranquila. Né? Ia direto para o céu, porque quando a moeda cai, conforme ele pregava, né? Quando a moeda cai no gasofilácio e faz aquele tlim, 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 né? De quem já foi morto, a alma já sai direto do purgatório para o céu. Você podia comprar, pagar pelos pecados de quem já tinha morrido. E pelos seus próprios também. Agora, nós já tínhamos tido várias pessoas que se levantaram contra esse sistema corrupto e foram todos mortos. Mas a corrupção foi aumentando de uma tal forma, que Deus falou basta. E aí levantou-se um homem chamado Martinho Lutero para quebrar com esse sistema, para quebrar com essa corrupção na Alemanha. Era um movimento mais nacionalista, né? Os protestantes foram movimentos mais de pátria, embora houvessem alguns que depois se internacionalizaram, mas ele estava ali para defender o seu povo. Então isso é uma intervenção divina. Toda intervenção que vem do bem para quebrar e desfigurar um movimento corrupto ou um governo corrupto, isso é Deus movendo a história. Deus movendo a história. Então, embora não se possa ver com os olhos humanos o agir de Deus, se nós lermos a história, ou se nós lermos os acontecimentos e as coisas que vão surgindo, nós podemos perceber, discernir espiritualmente que Deus está a agir. Agora, é óbvio que como o nécio no seu coração não consegue discernir espiritualmente, ele continua a não acreditar em Deus porque ele explica sociologicamente, ele explica filosoficamente, ele explica racionalmente, ele usa da razão, apenas a razão, né, com a ajuda de algumas ciências humanas, e continua batendo o pé dizendo: Deus não existe. Mas se olharmos de forma mais aguçada, o mal que existe no mundo é o próprio homem que provoca. Não é Deus. Por quê? Porque o homem foi criado com livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para o homem. A razão do mal existir é que Deus fez o homem com liberdade de escolha. Agora, esta liberdade de escolha não foi assim. Bom, eu tenho aqui o bem e tenho aqui o mal. Então, Adão, você tem que escolher entre o bem e o mal.
Porque se Deus apresentasse isso para Adão, aí Deus seria o criador do mal, porque ele criou o mal e deu para o Adão escolher entre o bem e o mal. Mas Deus não deu o bem e o mal. Deus deu a si mesmo, a Ele mesmo, a obediência a Ele. Então Deus deu o bem. Ao homem, quando o homem vira as costas para o bem, aí é que surge o mal. Porque o mal é oposição ao bem. O mal é a negação do bem. O mal é quando eu não quero o bem na minha vida. Então, se você não quer o bem, você tem o mal. É a mesma coisa. Trevas não existe. Escuridão não existe. Escuridão é a ausência da luz. Se você ligar um farolete na escuridão, a luz não vai embora? Desculpe, as trevas não vão embora? Se você liga o celular, né, aquele facho de luz, você não enxerga? Cadê as trevas? Então as trevas, elas são o quê? A negação da luz, a ausência da luz. Onde não há luz, há trevas. Mas quando a luz vai chegando, a luz vai chegando, a luz vai chegando, as trevas se dissipam. Por isso que Jesus diz lá, João diz lá, e a luz se manifesta nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Não existe isso? Em João 1:5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mesma coisa, frio não existe. Frio não existe, frio é a ausência de calor. Frio é porque temos pouco calor. Aí a pouca quantidade de calor, nós falamos assim, está frio hoje. Mas isso é o jeito coloquial de se dizer. Na verdade, cientificamente, a gente não diria está frio hoje. A gente diria está com muita ausência de calor hoje. Mas aí você coloca um casaco, você coloca uma blusa, né? E cadê o frio? Se você se agasalhar bem, o frio deixou de existir. Porque agora você está acalentado. Frio é ausência de calor. Assim, o mal é ausência do bem. E teve a sua origem no homem, movido, obviamente, por aquele personagem que nós não vamos mencionar hoje, porque se formos mencionar o inimigo, aí vamos ficar um bom tempo, que não é o nosso objetivo no momento. Então esse argumento de que Deus não existe porque o mal existe, que é o argumento maior dos ateus, e Deus não faz nada porque não se vê. Mas pela fé, pelo discernimento espiritual, a gente pode ver Deus agindo no mundo. E a maior ação de Deus foi o envio de seu Filho Jesus Cristo para que como homem vivesse, vencesse o mal, vencesse o pecado, ensinasse, curasse, ressuscitasse mortos, morresse, ressuscitasse ao terceiro dia e fosse visto por muitas pessoas, de muitas maneiras, em diferentes lugares. Em muitos momentos, discutir logicamente, discutir filosoficamente, vai ficar empatado. Porque ele vai tentar dizer os argumentos racionais contra a existência de Deus, e nós vamos dizer os argumentos racionais da existência de Deus. Aqueles 5 que a gente aprende lá na faculdade, né? Os 5 argumentos racionais que provam a existência de Deus. Vai ficar empatado, porque o que vai desempatar o negócio é o Espírito Santo. Não adianta. É o convencimento do Espírito Santo na vida da pessoa. É o Evangelho de Jesus Cristo. Somente Cristo é que pode convencê-lo, somente o Espírito Santo. A gente não convence ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Então é bom argumentar racionalmente, para mostrar que a gente também não é bobo. A gente não é analfabeto. Mas o que vai fazer a diferença é o testemunho da nossa vida
aquilo que Deus operou, aquilo que Deus opera, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está realizando. Aí ele não tem o que responder. Ele não tem o que responder. É só chamar meia dúzia de pessoas, 8 pessoas, que foram totalmente transformadas pelo poder de Deus. Não tem o que se dizer. Vai dizer o quê? É que nem os fariseus lá. O cara era cego. Agora está vendo, o que nós vamos falar? Não tem o que falar. Não tem o que dizer. Eles não tinham resposta. Chamaram o cego. Perguntaram para o cego, como é que você foi curado? Ele diz, o homem Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos, me mandou no tanque de Siloé, que significa enviado, eu lavei e estou vendo. Não acreditamos nesse cara, não. Ele é nascido totalmente cego, não tem palavra. Vamos chamar os pais dele para ver se ele foi nascido cego. Porque acreditava-se que podia haver cura, mas não do cego de nascença. Porque o cego de nascença era um castigo de Deus para a pessoa nascer cega. Era um castigo de Deus contra os pais ou contra a própria pessoa. Vamos chamar os pais. Aí os pais disseram, não, é ele mesmo, é nosso filho, foi nascido cego. Como é que ele passou a enxergar? Bom, ele tem idade, vão e perguntam para ele. Quer dizer, saíram meio de... Estavam com medo dos deuses, vão e perguntam para ele. Chamaram o cego de novo. Escuta, é verdade o que você contou? Que foi isso, isso? Ué, vocês estão querendo saber de novo porque vocês querem ser discípulos de Jesus? Aí eles ficaram bravos, né? Discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés, discípulo de Jesus é você. Mas eles não tinham argumentação. Então, não há argumento ateu contra a transformação de vida. Contra as pessoas que saíram do crack e hoje estão louvando a Deus na igreja, totalmente livres desta maldição. De pessoas que eram entregues a qualquer vício. De pessoas que eram doentes e foram tocadas pelo dedo de Deus. De pessoas que estavam perdidas e foram achadas. Não há argumento contra isso. Uma coisa eu sei, se ele é de Deus eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Contra isso não há argumento. Muitas vezes as discussões são inócuas. Apenas a visão da transformação de vidas é que vai fazer a diferença. Não, só queria dizer que essa semana circulou, eu vi no Facebook, e acho que talvez alguns irmãos tenham visto aí também, um vídeo que era bem isso que o irmão estava dizendo. O vídeo começava assim, com um cabeleireiro terminando o corte de cabelo de um cliente, e ele começa exatamente com esse discurso, né? Não, porque Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria tanta maldade no mundo, etc, etc, né? E o cliente lá só ouvindo assim, tudo aquilo que o homem foi falando, e ele acaba se despedindo ali, vai embora mais pensativo. Ele sai da barbearia ali assim, abre a porta, tem do lado ali na frente assim um cabeludo, cabelo por aqui, barba, não sei o quê, né? Daí corta a cena, ele entrando dentro do salão novamente, vira pro cabeleireiro e diz assim: cabeleireiros não existem. Porque se cabeleireiros existissem, não existiria pessoas no mundo como esse jovem aqui, com o cabelo comprido, desse jeito, sem trato do cabelo. Aí o cabeleireiro vira para ele e fala assim: o problema é que essas pessoas não vêm até mim. Aí ele falou assim: muito bem. É exatamente isso que acontece com o homem que não vai até Deus. Então, o homem que não vai até Deus não conhece Deus. Essa foi a resposta que ele deu naquela situação. Uma coisa bem prática, assim, me lembrei na hora dessas nossas discussões aqui.
Existem tantas outras ilustrações, né, que aparecem e que podem ser achadas no YouTube, em tantos outros lugares a respeito, semelhantes a estas, né, semelhantes a estas. Inclusive aquele aluno que chegou para o professor fez o desenho do mapa mundi muito bonito, né? E levou para o professor, que era ateu. E o professor, nossa, foi você que fez? Não, ninguém fez, ele apareceu sozinho, deu uma explosão aí, uma explosão qualquer, e ele apareceu sozinho. Não, mas como? Isso aqui eu estou vendo que alguém deve ter feito isso. Tão perfeito, tão belo, tão bonito. Foi você que fez? Não, eu não fiz não. Isso aqui tem uma explosão cósmica aí, ó. Apareceu esse mapa aí. Aí o professor entendeu o que ele estava dizendo, né? Ele entendeu o que estava dizendo. Porque, não, isso aqui só pode ter sido feito por alguém. Então, um dos argumentos é que não se acredita que haja um Criador. Não existe um Criador. Porque se não se acredita na existência de Deus, isso aqui tudo, essa terra, os rios, as cachoeiras, os planetas, a Via Láctea, nada disso foi construído por Deus. Porque Deus não existe, isso apareceu, foi uma explosão, uma poeira cósmica. E essa teoria já está um pouco ultrapassada, estão tentando agora uma outra teoria. Olha, mas eu vou dizer, tem que ter mais fé, mais fé, mais fé, mais fé, para acreditar num negócio desse do que acreditar que Deus é criador. Ô camarada de fé é esse tal do ateu, viu? Porque acreditar num negócio que a própria ciência diz que é uma possibilidade entre bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões. É uma ínfima possibilidade. 0,00000000001% de possibilidade, mas que deu certo. Então o camarada acredita nesse 0,0000001%. Não é muita fé? Não é muita coragem? Não é muita coragem? Olha, tudo o que existe no mundo foi criado com um propósito. Se você olhar, por exemplo, para um navio ou um avião, aquilo foi construído para um propósito. O avião, você olha assim, isso aqui foi construído para voar. Você olha o navio, isso aqui foi construído com uma inteligência que alguém o fez para que pudesse navegar. Certo? Tudo tem um propósito que o homem criou. O mundo também tem um propósito. O sol tem o seu propósito, a lua tem o seu propósito, as estações do ano têm o seu propósito. A gente reclama do frio, mas chega no calor a gente reclama também. Mas se não existissem essas 4 estações do ano, não existia vida na Terra. A Terra tem aquela inclinaçãozinha de 14 graus, não é isso? Se não tivesse aquela inclinação, não existiria vida na Terra. Tudo é feito com a mão de um arquiteto. É o grande arquiteto do universo, que maquinou, que fez todas as coisas com um propósito específico. Arquitetonicamente. O arquiteto não prepara lá, né? Ele chega e diz assim, eu quero que nessa sala tenha isso, tenha isso, tenha aquilo. O cara vai lá, né? E usa um espaço que você nunca imaginava que ele poderia fazer aquilo naquele espaço. Ele faz com um propósito específico. Ele estudou para isso. Ele tem inteligência para isso. Ele conhece as regras, ele conhece tudo. E Deus era engenheiro, Deus era arquiteto, Deus era o mestre de obras, Deus era tudo. Tudo foi feito com propósito. Tudo há um propósito no céu.
Tudo, tudo. Aí alguém diz assim, mas tem uns asteroides perdidos por aí? Tem algumas coisas por aí? Mas vocês se lembram que tudo era um caos, né? E a terra tornou-se sem forma e vazia. Provavelmente foi o dedo daquele personagem que também tentou destruir o homem no jardim do Éden. Então ainda tem alguma coisa por aí. Mas Deus fez tão perfeita a terra, tão perfeita, que para dar uma colisão aqui, tem que passar pela atmosfera ali. Não é fácil cortar aquela atmosfera ali, não. Pega fogo. Quando chega aqui embaixo é pó. Claro que uma ou outra, dependendo da sua potência, da sua grandeza, vai fazer algum estrago. Né? Mas por que esse ar lá em cima? Por que não podia ter ar só aqui? Durante alguns quilômetros? Por que tanto lá em cima? Exatamente para proteger. Deus pensou tudo nisso. Tudo isso. As fases da lua para as plantações, para a pesca, para a sobrevivência do homem antigo que vivia da pesca. E muitos povos que sobrevivem da pesca. Tinha até o calendário do pescador, né? Quais são os dias bons, quais são os dias ruins. É muita coincidência junto. Muita coincidência junto. A importância, por exemplo, do frio que o irmão está sentindo aí, né? Para fazer uma limpeza na terra. Vírus, certas bactérias, mosquitos, pragas, né? Que poderiam se multiplicar e atacar o homem. Então tudo tem um ciclo. É muita coincidência. Então essa muita coincidência é impossível sair desse 0,00001% de possibilidade. Tem as mãos de alguém que fez. Tudo demonstra que tem as mãos de um criador, de um arquiteto, de um engenheiro, de um mestre de obras, de uma inteligência superior. Quem é mais inteligente, o computador ou aquele que fez o computador? Sempre aquele que fez o computador. Porque se você não der o comando lá, ele não faz. Ele só vai fazer aquilo que o homem colocou lá de programa, não é isso? O homem é mais inteligente. O homem não consegue criar algo mais inteligente do que ele. Então, se existe, e é algo perfeito, né? Algo perfeito para você realizar tarefas, atividades, algo fantástico. Mas também envelhece e quebra. Tem que substituir. E hoje em dia a substituição é cada vez mais rápida. Mas o ser humano, o gênero humano continua por aí, com a sua inteligência, com a sua habilidade, com a sua capacidade. Todas as coisas que foram feitas, a genialidade do homem está por trás. De todas as coisas que o homem criou. Desde o tempo de Leonardo da Vinci, Michelangelo e todos aqueles outros. Gutenberg, que inventou a imprensa, que foi uma das grandes revoluções do mundo. A invenção da imprensa foi algo fantástico. A criação da lâmpada, do telégrafo. Telégrafo, não estou falando nem de internet, de e-mail, era telégrafo. Rádio. Tem uma mente genial por trás de tudo isso, que é a mente humana. E se olharmos então para os céus, para toda esta criação, tende a haver um ser genial, inteligentíssimo, cheio de sabedoria, cheio de poder para construir tudo isso. E só há duas possibilidades: ou Deus fez, ou então apareceu do nada. Apareceu de forma assim, com tanta coincidência desse jeito. É difícil, né?
Então, aquilo que eles dizem, Deus não existe, isso aqui apareceu do nada, é difícil de acreditar. Tem que ter muita fé. Porque é muito mais fácil olhar para todo esse universo e diz: há uma mente que preparou, há uma genialidade por trás de todas as coisas. Os planetas, a Terra girando ao redor do Sol, com 14 movimentos importantes, dos quais os dois mais importantes são o de rotação e o de translação. E se a Terra correr mais rápido, ela foge do centro solar, ela vai embora. E se ela correr um pouco mais, se ela andar um pouco mais devagar, o Sol puxa. É exatamente na velocidade perfeita. 30 quilômetros por segundo. Então nós estamos a andar 30 quilômetros cada segundo, né, no movimento de translação. Também a forma elíptica com que a Terra gira ao redor do Sol. Não é de forma redonda, é de forma elíptica. Que ajuda também na questão das 4 estações do ano. As 4 estações do ano. Para que haja vida na Terra. Para que todos os seres consigam habitar nesse planeta e conviver de uma forma equilibrada. O homem é que desequilibra o ecossistema. Mas o ecossistema, da forma como foi criado por Deus, é perfeito. O homem é que faz esse desequilíbrio. E um outro argumento que existe, quando se fala Deus não intervém no mal, é a consciência moral do homem. Todo ser humano tem a consciência do que é certo e do que é errado. Até a própria Bíblia diz que aqueles que não têm lei, Deus colocou uma lei nos seus corações, não é isso? Romanos 2, 14 e 15. Os crimes considerados pelas pessoas são os mesmos no mundo inteiro. Só que alguns agem de maneira diferente. No Brasil tem impunidade. Lá no Oriente eles colocam no paredão e matam. Em outros países tem as várias formas de se resolver esse problema. Né? Mas todos sabem, por exemplo, que roubar é pecado. É errado. Se não fosse, não estaria esses milhares de pessoas nas ruas falando da roubalheira da Copa. Todo mundo sabe que roubar é pecado. Mesmo quem pratica. É errado. Ele pode não ter esse nome pecado, mas ele tem o nome de errado. Tenha consciência. Claro que depois de um certo tempo a consciência fica cauterizada. Todo mundo sabe que atacar uma criança e cometer qualquer espécie de abuso, seja abuso físico, sexual ou moral, é errado. Todo mundo sabe disso. Por isso que há o direito das crianças e adolescentes. E é direito universal. Universal. Porque todo mundo sabe que ela é uma pessoa indefesa e que não tem condições e capacidades de reação, de reagir. Então todo mundo sabe que é errado. Então esta consciência moral colocada dentro do homem, o que é isto? Porque senão não ia ter consciência nenhuma, o outro ia ter uma consciência diferente. Em cada cultura ia se praticar uma coisa diferente, embora as práticas sejam diversas, mas no geral a consciência inata no ser humano é a mesma, independente da cultura, da civilização, da época. Uns enfatizando mais alguns aspectos, outros menos, mas no geral está inato no homem a moralidade. Quem é que colocou isso dentro do homem?
se está inato. Esse é um argumento racional muito forte contra o ateísmo. O senso de moralidade que existe dentro do homem, por menos religioso que seja, ele tem esse senso moral. Quem colocou isso? Só pode ter sido um ser superior. Ele foi criado com isso. Ele nasceu antropologicamente com isso. Isso vem de geração em geração, de época em época, de cultura em cultura, de povo em povo. Então, quem colocou isso no ser humano? Deus. Deus. A pessoa pode espernear, pode dizer não, não sei o quê, mas ela no fundo sabe que aquilo é errado. Que aquilo que está sendo praticado não é coerente, não é correto. Sabe? Por causa dessa consciência inata que é colocada por Deus. A lei moral que está no coração do ser humano. Isso prova a existência de Deus. Ou pelo menos é um argumento muito forte. Fortíssimo. Então, em suma, que argumentos teríamos? O argumento da criação, o argumento do propósito da criação, o argumento deste senso moral que foi colocado no homem, o argumento de que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus manifestou-se em Cristo, o argumento de que ninguém viu a Deus, mas há pessoas que são transformadas por esse Deus, e contra essas transformações, essas mudanças de caráter, essa mudança de vida, de propósito no ser humano, que mudou da água para o vinho, não tem como combater, não tem o que se dizer. Não tem o que falar. Porque só algo superior para mudar um ser humano livre, forte, de racionalidade elevada e compromissado consigo mesmo, com o egoísmo e com o egocentrismo. Só Deus. Então essas são algumas formas de a gente trabalhar com as pessoas que dizem, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, eu não quero saber de Deus. Seja ele um ateísta prático, que até acredita que Deus existe, mas vive como se não existisse, ou aquele que é ateísta mesmo, militante, teórico, filosoficamente, né, como ateu. E por fim gostaria de dizer que ateísmo também é uma religião, só que é a religião da negação, né? E quando ele diz assim, eu não acredito em Deus, ele já assumiu a existência de Deus, porque se ele diz eu não acredito em Deus, em outras palavras, está dizendo, Deus existe, mas eu não acredito nele, na existência dele. Porque a gente só pode ter ideia, noção daquilo que realmente existe. Porque, por exemplo, ideia de fantasma, o ser humano tem fantasma, como aquele de uma perna só, como é que é? Saci pererê. Mas isso aí a gente sabe que é superstição. A gente sabe que é tradição lá do interior. É uma tradição. Comprovadamente. Não existe. O ser humano forma ideias supersticiosas. Mas a ideia de Deus é uma ideia filosófica, é uma ideia teológica, é uma pressuposição por causa desses elementos que eu mencionei, por causa desses argumentos. Então não há como Deus não existir. Porque se o próprio ateu diz Deus não existe, a primeira palavra que ele falou foi Deus. Então ele mesmo está confirmando a existência de Deus filosoficamente, apenas está a negar. Ele confirma e depois nega. Ok? Então vamos orar neste momento para devolver a palavra para a direção. 139. Sim. Exatamente. Sim. Exatamente. Eles podem fazer de forma não completa, mas Deus faz de forma completa.
através de exames, através de coisas, eles podem ter uma ideia, mas Deus, já antes da fundação do mundo, Ele já sabia todas as coisas. Exatamente. Vamos orar. Pai Celeste, Pai das luzes, Pai eterno, obrigado porque, ao ver a grandiosidade deste mundo, sabemos que Tu foste o engenheiro, o arquiteto, Tu foste o criador de todas estas coisas. Por isso Te louvamos e Te bendizemos, porque Tu nos criaste duas vezes, uma vez em Adão e outra vez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque esta segunda criação nos faz ter fé, fé perfeita, fé abundante, que nos é dada por Ti mesmo, Senhor. Obrigado porque Tu nos iluminaste, Tu nos esclareceste um dia, reconhecemos que Jesus é o Salvador e Senhor da nossa existência, e por isso temos a plena convicção de que Tu existes, de que Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és grandioso, Tu és perfeito, e Tu vais dirigir a nossa vida de forma plena, abundante, até aquele momento que nós cruzarmos o Rio Jordão para vermos a Tua face, o Teu rosto, Jesus. Ó Senhor, muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém.